E aí, pessoal do YouTube, beleza? Urias aqui trazendo para vocês mais um vídeo, galera. E dessa vez é um vídeo sobre a parte 2, né, do Segundo Reinado, o final do Segundo Reinado, e também falando de algumas guerras e conflitos internacionais que o Brasil participou, que foram a Guerra do Prata, a questão Christie, a Guerra do Paraguai e o fim do Império. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe para mais vídeos, beleza? Eu vou começar primeiro com a Guerra do Prata. A Guerra do Prata foi um conflito militar que envolveu a Confederação Argentina, o Império do Brasil e o Uruguai entre 1851 e 1852. Ela ocorreu no contexto das disputas de poder na região do Rio da Prata, uma região estratégica da América do Sul, composta pelos territórios atuais da Argentina, Uruguai e Paraguai. O conflito foi motivado por questões territoriais, políticas e de influência sobre o controle da navegação e do comércio no estuário do Rio da Prata. O argentino Juan Manuel de Rosas, o governante de Buenos Aires, buscava expandir a influência da Confederação Argentina sobre os países vizinhos, especialmente o Uruguai e o Paraguai. Ele apoiava facções internas dos países vizinhos, que favoreciam sua política em oposição a facções apoiadas pelo Brasil e pelo Império Britânico. O Brasil, preocupado com o crescente poder de Rosas, se aliou aos opositores internos de Rosas na Argentina e no Uruguai, liderados por Justo José de Urquiza, governador da província argentina de Entre Rios. Esse conflito culminou na Batalha de Monte Caseros em 1852, na qual Rosas foi derrotado por Urquiza, com o apoio de tropas brasileiras e uruguaias. A Guerra do Prata teve como consequência a queda de Rosas e a reorganização política da Argentina, além de consolidar a presença e influência do Brasil na região do Rio da Prata. O conflito também foi um marco nas disputas entre federalistas e unitários na Argentina e nas questões de hegemonia regional entre o Brasil e a Argentina. Agora vamos para a questão Christie. A questão Christie foi uma crise diplomática entre Brasil e o Reino Unido que ocorreu entre 1862 e 1865 durante o governo de Dom Pedro II. Este conflito envolveu uma série de incidentes que aumentaram as tensões entre os dois países, culminando na ruptura temporária de relações diplomáticas. O nome Questão Christie faz referência ao William Douglas Christie, o embaixador britânico no Brasil na época, que empenhou um papel central no agravamento da disputa. Principais incidentes, né? O naufrágio do navio Príncipe de Gales em 1861. Em junho de 1861, o navio mercante britânico Príncipe de Gales naufragou na costa da província do Rio Grande do Sul. Alguns dos tripulantes afirmaram que os bens a bordo foram saqueados pela população local. O embaixador William Christie exigiu que o governo brasileiro pagasse uma indenização pelos supostos saques, mesmo sem provas conclusivas. O Brasil recusou o pagamento, alegando que as investigações não haviam confirmado o roubo. Prisão de marinheiros britânicos. Em 1862, no Rio de Janeiro, 3 marinheiros britânicos foram presos pela polícia brasileira sob acusação de comportamento desordeiro e embriaguez. O embaixador Christie interpretou a prisão como um insulto à honra britânica e exigiu a libertação imediata dos marinheiros, além de um pedido de desculpas formal e uma compensação ao governo britânico. Retaliações britânicas. Como o Brasil se recusou a atender todas as demandas de Christie, o Reino Unido tomou medidas retaliatórias. Em dezembro de 1862, navios de guerra britânicos bloquearam e apreenderam alguns navios mercantes brasileiros, uma ação que aumentou drasticamente as tensões. Resolução da questão. O imperador Dom Pedro II, desejando evitar um conflito armado com o Reino Unido, ordenou o pagamento de uma indenização sobre protesto em 1863. No entanto, o Brasil solicitou que a questão fosse submetida à arbitragem internacional. O árbitro escolhido foi o rei Leopoldo I da Bélgica, que decidiu a favor do Brasil, considerando injustas as exigências de Christie. Detalhe: esse rei Leopoldo I da Bélgica, ele era tio da rainha Vitória do Reino Unido. Ruptura diplomática. Insatisfeitos com o resultado
da arbitragem, o governo britânico, por meio de Christie, rompeu relações diplomáticas com o Brasil em 1863. Essa foi a primeira vez que o Brasil enfrentou uma ruptura diplomática com uma grande potência. Restabelecimento das relações. Em 1865, após a pressão de ambas as partes para encerrar o impasse, as relações diplomáticas foram restabelecidas e Christie foi substituído como embaixador. O impacto da questão Christie gerou um forte sentimento de nacionalismo no Brasil. A atuação firme de Dom Pedro II e a vitória diplomática sobre uma potência como o Reino Unido fortaleceram a imagem da monarquia e do próprio imperador. Além disso, o episódio foi um marco na política externa brasileira, demonstrando que o Brasil podia resistir às pressões de potências estrangeiras, mesmo que não estivesse em pé de igualdade militar ou econômica. Aí, ó, essa vai para aquelas pessoas que pensam que o Brasil era capaz do Império Britânico, né? Aí, uma prova que o Brasil não era, quase entrou em guerra com o Império Britânico. Agora a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai aconteceu entre 1864 até 1870, também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança. Foi o maior conflito militar da América do Sul, envolvendo o Brasil contra o Paraguai contra uma aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra teve várias causas, incluindo disputas territoriais e políticas. O Paraguai, sob o comando do ditador Francisco Solano Lopes, buscava maior influência regional e controle sobre rotas comerciais, importantes especialmente sobre o Rio da Prata e o Rio Paraguai. Além disso, Lopes temia o crescente domínio do Brasil e da Argentina na região, assim como o envolvimento brasileiro nos assuntos internos do Uruguai. Apoiando o Partido Colorado contra o Partido Branco, que era aliado do Paraguai. A guerra começou em 1864, quando o Paraguai declarou guerra ao Brasil. Após uma série de tensões diplomáticas, em seguida, o Paraguai invadiu o território brasileiro e argentino. Em resposta, Brasil, Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança em 1865 para enfrentar o Paraguai. O conflito foi extremamente brutal, com grandes batalhas e altos números de baixas. As principais campanhas incluem invasão paraguaia. No início da guerra, o Paraguai conseguiu avançar sobre territórios brasileiros e argentinos. A Batalha do Riachuelo, que aconteceu em 1865, foi uma das principais vitórias navais brasileiras que enfraqueceu o controle paraguai dos rios, ou seja, essa batalha aniquilou a marinha paraguaia. O Cerco de Uruguaiana, que também aconteceu em 1865. Vitória da Tríplice Aliança, que consolidou a retirada paraguaia do Brasil. Campanha de Humaitá, que aconteceu entre 1866 e 1868. Após prolongadas batalhas, a fortaleza de Humaitá, que protegia o Paraguai, foi tomada pela Aliança. Inclusive, a fortaleza de Humaitá, que foi construída por brasileiros, tá? Foi construída pelo Brasil, veja só. A guerra se arrastou até 1870, culminando na morte de Solano Lopes na Batalha de Cerro Corá. O Paraguai foi devastado pela guerra, com a maioria de sua população masculina morta e sua infraestrutura destruída. O Paraguai foi o país devastado, foi o mais devastado, né? O Paraguai foi o mais devastado, perdendo grande parte de sua população. Estudos indicam que entre 60 a 90% dos homens paraguaios morreram e sofrendo enormes perdas territoriais para o Brasil e a Argentina. Já o Brasil saiu vitorioso, consolidando sua posição como potência regional, mas enfrentou altos custos econômicos e sociais, além de um aumento no uso de escravos nas forças armadas. A Argentina também aumentou sua influência na região, embora o conflito tenha causado divisões políticas internas. E o Uruguai se manteve como um aliado menor e sua estabilidade interna foi garantida com a vitória dos colorados apoiados pelo Brasil. A guerra marcou profundamente a história do Paraguai e do Cone Sul da América Latina, sendo um dos eventos mais traumáticos da região. Sim, de fato foi, porque tanto o Brasil quanto o Paraguai, a Argentina e o Uruguai perderam, né? O Brasil, que devido à Guerra do Paraguai, né, o exército brasileiro ganhou mais poder, porque até esse período quem tinha mais poder no Brasil era a Marinha. A Marinha era a potência, né, do Brasil nessa época. E o exército não tinha muito valor até a Guerra do Paraguai. Quando acontece a Guerra do Paraguai, o exército sai vitorioso e isso aí é um dos motivos para a queda da monarquia. Por quê? O exército volta para o Brasil da Guerra do Paraguai e se sente desprezado pelo imperador, né? Foi o que o exército sentia, desprezado pelo imperador. Também tem a questão do movimento republicano, mas o movimento republicano ele era insignificante, né? Tanto é que se lança-se um manifesto republicano em 1870, mas foi insignificante. Ninguém
basicamente ninguém leu, né, esse manifesto. Junto com esse manifesto foi criado o jornal A República, né, que durou até 1888, né. E também, 3 anos depois do Manifesto Republicano, que aconteceu em 1870, é fundado o Partido Republicano, né? O Partido Republicano no Brasil é fundado durante a monarquia em 1873. E durante todas as eleições, o Partido Republicano não tinha a maioria no parlamento, ou seja, era eleito 1, 2 ou 3. Por exemplo, na última eleição da monarquia, se eu não me engano, foram 3 deputados, se eu não me engano, eleitos do Partido Republicano, se eu não me engano, né? Então, para você ver tamanha insignificância do movimento republicano. E também teve a questão religiosa, né? Quando Dom Pedro II ordena a prisão dos bispos de Olinda e do Pará, né? Do Grão-Pará, né? Porque por eles começarem a perseguir a maçonaria, né? Por ordens do Papa, né? O Papa mandou perseguir os maçons e Dom Pedro II era contra, né, e não queria que perseguisse, não que Dom Pedro II fosse maçom, mas ele acreditava na liberdade de expressão, né? Todos tinham o direito de se expressar da maneira que quisessem. Só que, como o Brasil não era um país laico, o Brasil era um país católico, e aí o Papa faz um decreto lá do Vaticano, querendo que o Brasil acatasse. Só que os bispos do Brasil não acataram, só que acatou foi o bispo de Olinda e o bispo do Pará, né? Que foram presos, né? Que foram presos e pouco tempo depois, acho que uns 2 anos, cara, e depois foram libertados. Tudo isso aconteceu em 1872, né? Ali depois da Guerra do Paraguai. E também teve a questão abolicionista, né? Mas esse aí por causa da abolição da escravidão, né? Quando acontece a abolição da escravatura, que mais tarde eu vou fazer um vídeo, vou postar semana que vem, se eu não me engano lá para quarta-feira, esse vídeo vai estar saindo na segunda-feira, esse vídeo do movimento abolicionista no Brasil, que culminou na abolição e tal, vai ser na quarta-feira. Aí, devido à lei do dia 13 de maio, a elite agrária brasileira ficou contra a monarquia, né? Ficou contra a monarquia, não viam no terceiro reinado, com a princesa Isabel, a possibilidade de continuarem, né? Aí eles disseram, não, vamos derrubar. Inclusive eles tinham planos de derrubar a monarquia até antes do dia que foi, né, pré-estabelecido, né? Mas não conseguiram. Uma curiosidade aqui por que a Lei Áurea foi aprovada pela princesa Isabel, fascinada, né? Pela princesa Isabel. Porque Dom Pedro II, ele não estava no Brasil porque ele estava viajando pela Europa, porque ele estava muito doente. Inclusive, quando ele recebe a notícia, ele estava no seu leito, né? Dom Pedro II não estava nem andando direito, ele estava, se eu não me engano, ele estava na Alemanha ou foi em Portugal, eu não me lembro o país exatamente onde ele estava. E quando ele recebe a notícia, né, da abolição, ele diz graças a Deus, grande povo, viva o Brasil, né? Ele queria muito a abolição, né? E ele saber que a princesa, que foi a sua filha, a princesa Isabel, que aboliu a escravidão no Brasil, depois de muita luta, depois de lutarem tanto pela abolição, né? Ele se regozijou, né? Ficou muito feliz. E isso culminou, né, em um ano depois, um ano e alguns meses depois, na queda da monarquia, né? Naquele 15 de novembro de 1889, quando as tropas, né, por meio comandadas pelo monarquista desgraçado, traidor Deodoro da Fonseca, dão um golpe e proclamam a república no Brasil. E proclamam não, né? Dão um golpe de estado e instauram a república no Brasil. Que isso mais pra frente, no dia 15 de novembro, vai ter vídeo especial sobre este acontecimento no dia do golpe da República. Beleza, galera? Esse foi um vídeo aqui. Eu espero que mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam, né, de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e comentar aí o que vocês acharam do vídeo e sugestões de vídeos e mais temas. Beleza, galera? Lembrando que o próximo vídeo é sobre a abolição no Brasil, né? Os movimentos abolicionistas, as leis, tudo que aconteceu, né? A luta pela abolição da escravatura. Beleza, galera? Valeu e tchau, galera!